Esse ano é um período muito especial para nós aqui na Conecta Exp. É um período em que a gente celebra 5 anos de existência da nossa empresa. E para celebrar e comemorar com vocês, nós preparamos um episódio especial do podcast Histórias que Conectam, onde eu, Vivian e o William, como sócios fundadores da empresa, vamos contar para vocês como é que tudo aconteceu, de onde surgiu, qual que é o nosso propósito, como isso move e mobiliza os nossos projetos. Então eu te convido a assistir com a gente o podcast Histórias que Conectam. Mas eu já estudava e já via conteúdos de empreendedorismo lá atrás. Como que é isso e tal? E muita gente falava que para empreender o que dá certo é propósito. Porque é difícil empreender, mas... E aí, Você nem sabe o que era propósito, né? O que é isso, tá? Então... Escolher fazer essa transição para ir em busca de um novo desafio foi uma decisão difícil, assim. Acho que eu levei mais de um ano para aceitar isso dentro de mim, né? Vou deixar de estar com o paciente, vou deixar de ser terapeuta ocupacional. A vida começou a me levar para uma carreira dentro da gestão, né? Uma trajetória. Eu nunca pensei em fazer gestão. Como eu falei, eu queria seguir a carreira universitária, né? Ser médico e ser professor. Eu estive na UTI, eu estive em clínica médica. Quando eu chego no hospital penitenciário, lá é para além da doença, né? O ser humano. Muitos colegas que faziam serviço militar como médico iam para um hospital militar. Eu não, eu queria ir lá para a Amazônia, eu queria conhecer o Brasil de forma diferente, queria ter essa vivência, essa experiência do que é trabalhar como médico numa região carente, né? Num outro modelo do sistema de saúde. Né? Nesses momentos, vamos precisar abrir aquela ala, vamos lá. Cara, eu levantava, eu tinha um monte de coisa pra fazer de relatório, sabe? Eu levantava, eu ia ajudar a montar leito, esticar lençol. Era isso, eu era esse cara assim, cara, precisa fazer isso? Vamos fazer. O que precisa? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Marcelo Alvarenga. Bem-vindos, eu sou o William. Oi, pessoal, eu sou a Vivian. E vocês estão vendo que hoje a gente está gravando o episódio do podcast Histórias que Conectam no formato diferente. Hoje a gente resolveu então aqui reunir, né, os 3 fundadores da Conecta Exp e trazer um modelo diferente de conversa, né? E já queria aqui agradecer a Vivi, que é assim, ela fala que ela é tímida, que ela não gosta de aparecer nas câmeras, mas obrigado por você ter se desafiado e estar aqui com a gente, né, Will? É isso aí, a mão dela deve estar suada, fria, gelada, né, Vi? Obrigado. Esse lugar aqui não é confortável para mim, mas vamos lá, topei o desafio, né? Então vamos lá. Muito bom, obrigado. E eu já queria começar esse episódio conversando com quem gosta mesmo de falar. Vocês sabem, quem conhece a gente aqui sabe que tem uma pessoa dos 3 que é a que mais gosta de falar, e essa pessoa é o Marcelo Alvarenga. Então, Marcelo, se você puder começar a compartilhar um pouco da sua trajetória profissional para as pessoas te conhecerem e saber, até você chegar aqui, quais foram os caminhos e suas jornadas profissionais. Legal. Vou compartilhar. Obrigado, eu gosto mesmo de falar, me sinto confortável. Acho que essa é uma habilidade que eu fui me desenvolvendo, que é a comunicação. E só para trazer um pouquinho de contexto, né, também antes de compartilhar aqui minha trajetória, a gente resolveu então fazer esse podcast também, né, sendo provocado por vários parceiros, amigos, as próprias pessoas da equipe da Conecta, né, nossos clientes também, que falaram assim, poxa, não vai chegar o dia que vocês vão compartilhar a trajetória de vocês, né? Isso. Como é que a Conecta foi criada. Então a gente vai chegar nesse ponto. Então vamos falar um pouquinho de cada um de nós aqui, aí a gente compartilha isso aí, certo? Bom, eu digo assim, eu gosto de começar essa história, né, profissional, dizendo aqui que eu sempre fui um CDF. Eu sempre fui aquela pessoa que gosta de estudar, né? Eu sempre fui muito curioso, muito dedicado, estudioso. Então tudo que eu fazia, eu gostava de levantar e ir pra escola. Ia pra escola, estudava, queria tirar boas notas. Eu era esse cara, tá? Esse era meu terreno. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer e eu fui fazer medicina, acho que influenciado por vários motivos, né? Assim, eu acho que, olhando um pouquinho quando a gente tá no colégio, eu gostava muito da área de biológicas, né? Que a gente chamava na época. Então eu gostava de química, eu gostava de biologia, ciências, né? Eu gostava dessa coisa de entender o corpo humano. E eu falava, nossa, como é que é possível estudar um ser humano, saber o que ele tem por dentro, como ele funciona, se fica doente, como é que trata. Curioso. Né? Curioso, né? Então eu gostava de estudar várias coisas, mas eu gostava dessa parte, assim, de entender o ser humano.
É engraçado que, assim, que na minha infância eu vivi um período, né? Eu venho de uma família, assim, simples na origem. Então ninguém tinha plano de saúde. Quando eu ficava doente, eu ia na farmácia do Zezinho, né? Que é todo ele mundo que tem. cuidava, medicava, diagnosticava. E eu ia no médico da família. Tinha um médico da família, né? Dr. Yoshio, trago aqui o nome dele, que era quem cuidava da gente, que, né, examinava, prescrevia. Eu falava, como é que ele consegue, assim, saber o que a gente tem? Então, acho que essa foi minha curiosidade. E aí eu fui fazer, assim, falei, bom, coloquei isso na minha cabeça, vou fazer medicina. Mas qual que era o desafio? Meus pais não podiam pagar uma faculdade particular, então eu tinha que fazer uma faculdade pública, né? E aí juntou a questão de eu ser estudioso, me dedicar, tal, criou-se uma expectativa familiar de todo mundo de que eu ia fazer medicina na faculdade pública. Mas assim, acho que a vida foi muito boa comigo, né? Eu consegui, além de me dedicar a estudar, consegui passar na faculdade pública, então eu entrei na USP, fui fazer USP Ribeirão. Passou de primeira, Mar? Não passei de primeira, prestei no colegial e era aquela expectativa, né? Mas assim, é difícil passar em medicina na faculdade pública de terceiro colegial. Então, assim, eu não me cobrava muito, mas as pessoas me cobravam, né? E eu não passei. Aí fui fazer um ano de cursinho e aí eu passei na USP, na Unicamp. Legal. E eu resolvi fazer USP. Bom, e aí eu fiz faculdade, não imaginava o que eu ia fazer, não sabia que área que eu ia fazer. Então eu pensei em fazer tudo que vocês possam imaginar. Eu já pensei em ser ginecologista, obstetra, Olha. né? Fui muitos partos e adorava esse ambiente, assim, essa relação e tal. Pensei em ser clínico, mais voltado para cardiologia. Depois pensei em fazer oncologia, né? Na faculdade, assim, fui um dos presidentes da Liga do Câncer, né? Da Liga de Oncologia. E aí eu entendi que eu gostava de alguma coisa que me levasse para cuidar de condições crônicas, né? E aí eu fui fazer endocrinologia. Então eu fui fazer primeiro clínica médica, depois endócrino. Acho que é legal contar um pouquinho que, assim, que quando eu saí da faculdade, eu tinha passado na residência e eu fui ser médico da Marinha. Legal. Então eu tinha um sonho de fazer um serviço como se fosse um serviço, não é voluntário, porque não é voluntário, mas eu queria fazer um serviço social, ter um impacto diferente, conhecer muitos colegas que faziam serviço militar como médico, iam para um hospital militar, eu não, eu queria ir lá para a Amazônia, eu queria conhecer o Brasil de forma diferente, Legal. queria ter essa vivência, essa experiência do que é trabalhar como médico numa região carente, né, num outro modelo do sistema de saúde, assim, dentro do Hospital das Clínicas, lá da USP de Ribeirão, a gente trabalha muito a complexidade, a especialidade. Eu queria ter uma outra visão do sistema. Fui, voltei, fiz minha residência, depois eu vim para São Paulo, fiz endócrino, fui seguir carreira acadêmica, né? Fui fazer pós-graduação ali na Escola Paulista de Medicina. Achei que eu seria professor, essa era a minha trajetória, meu sonho. Então eu estava desenhando minha carreira para ser médico, professor, né? Assim, nunca gostei de pesquisa. É curioso, né? Assim, eu adorava pesquisa. Mesmo sendo um estudioso. Mas eu não tinha essa paciência de fazer a pesquisa básica, acadêmica, né? Eu gostava mais do campo, eu gostava mais de estudar, ensinar as pessoas. Das relações. Das relações, eu sempre fui essa pessoa, né? E aí, enfim, trabalhei em vários lugares como médico, enfim, né? Trabalhava muito em emergência, dando plantão, aquela coisa toda. E um dia, trabalhando em vários lugares, assim, né, simples, enfim, que não tinha muito recurso, mas era onde você conseguia trabalhar. A vida da maioria dos médicos, A vida da maioria que dos começa, médicos. né? Então, trabalhava em UBS, trabalhava em AMI, em AMA, em UPA, né? Porque a sociedade coloca o médico numa posição que, sim, você se for um médico, você tem a melhor profissão nos melhores parece que você já lugares. trabalha lá naquele Olimpo, né? Naquele lugar. E não é. Você vai passar pelo sistema de saúde em várias posições. E o médico tem muito essa visão assim, né? Por mais que você faça uma especialidade, você é um generalista. Então, você atende como clínico. Então, é isso, né? E eu tive a oportunidade, depois de entrar e fazer parte do corpo clínico do Einstein. E eu entrei como membro, né? Assim, fazendo parte da equipe de clínica médica do pronto atendimento. E foi interessante que logo que eu entrei na gripe suína. Né? Assim, eu tinha um desejo de trabalhar lá. Por eu ser endocrinologista, não me aceitavam muito no processo foi seletivo. fácil entrar lá? Não foi, né? Não me aceitavam.
Porque, na verdade, toda vez que eu passava na prova, eu fazia entrevista, falava assim, mas você é endócrino. O que um endócrino quer trabalhar na emergência, né? E eu falo, poxa, mas eu tenho mão de emergência, eu tenho experiência, eu trabalho com isso fora daqui. Mas a gente quer cardiologista, neurologista. Então tinha aquela coisa de querer somente as especialidades que trabalhavam diretamente com emergência, né? Mas eu entrei na gripe suína, depois permaneci como parte da equipe. E ali acho que começou, assim, a vida começou a me levar para uma carreira dentro da gestão, né? Uma trajetória. Eu nunca pensei em fazer gestão. Como eu falei, eu queria seguir a carreira universitária, né? Ser médico e ser professor, né? Cheguei a ser contratado, inclusive, do Centro de Diabetes, lá na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. E aí, dentro da gestão, teve uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o Dr. Nelson Acamini, que era o gestor do pronto-socorro, né? Do PA lá do Einstein. E ele meio que me adotou. Então eu brinco assim, que ele era o Sr. Miyagi e eu era o Daniel San. Porque ele tinha aquela paciência, aquela sabedoria do Sr. Miyagi, e eu era um jovenzinho médico ali entrando nesse assunto da gestão. E ele foi me desenvolvendo em gestão de projetos, gestão financeira, gestão de qualidade, jornada, fluxo. E ele começou a me preparar de alguma forma, né? Assim, acho que para ser ali naturalmente um futuro gestor do PA, né? Até um sucessor. Então, alguns anos depois, eu passei fazendo parte da equipe como gestor do pronto-socorro, né, do pronto-atendimento, fui coordenador médico, junto com o Antônio Bastos, ali que foi gerente da unidade, olhava o todo, e aquilo me trouxe uma bagagem, a gente começou a olhar para várias coisas importantes, né, assim, gestão de pessoas, gestão de processo, qualidade, enfim. E aí eu recebi um grande desafio, que foi estudar esse assunto chamado experiência do paciente. Que ano que era, mano? Isso era 2013. Então, assim, né, um dia fui chamado lá na diretoria do Einstein e falou, Marcelo, você... E tava lá com a Carla Ledo, né? Então, a Carla Ledo era de uma área, eu era do PA. E aí, um dia na presidência, lá na diretoria, falaram assim, vocês dois foram selecionados para estudar um assunto chamado experiência do paciente e vocês vão implantar uma área aqui dentro da experiência do paciente. Eu falei, que é isso? Toma, né? Que o filho é seu. E aí, eu, num primeiro momento, falei, não, mas eu tô tão confortável no PA... Né, assim, primeiro, eu nunca tinha pensado em ser gestor, mas aí já que tô aqui, né, tô fazendo esse papel, enfim. E ali foi um grande desafio para mim, né, acho que foi um segundo grande desafio. O primeiro foi essa transição entre entender que eu não seguiria a carreira acadêmica e para além da medicina eu seguiria mais a gestão. E o segundo dentro da gestão é sair de uma área que eu estava confortável, que eu conhecia as pessoas, os processos, né, para ir estudar um assunto que eu não sabia o que era e nem sabia como eu ia fazer isso dentro da instituição. Então, fui estudar, fui me dedicar, fui me qualificar e eu e a Carlinha Ledo, a gente teve o privilégio de implantar isso dentro do Einstein, né? Então, liderar aí o processo de implantação dessa área, desse escritório de experiência do paciente. Trabalhando, claro, com as coisas que já vinham sendo feitas dentro do Plan Tree, né? Voltado ao cuidado centrado na pessoa. E a gente fez isso ali do período, então, até 2016. Em 2016, então, né, teve aí um fatídico fato na gestão, nos bastidores da gestão, em que me fez sair do Einstein, que acho que isso é um assunto para um momento mais privado, não vem ao caso. Mas ali também me trouxe alguns aprendizados no sentido de como que funcionam, né, as relações, a questão dos egos, a questão do momento cultural de cada instituição. E eu então estava formado nessa área de experiência do paciente e com experiência prática, né, de implantar isso lá. E estava no mercado, conversei com várias instituições e tive o privilégio de ser convidado pelo Dr. Paulo Chap e o Fernando Torelli, como eles já tiveram aqui com a gente em outros episódios, para fazer parte da equipe do Hospital Sírio-Libanês e liderar esse processo de implantação. Então, fiquei lá no Sírio de 16 até 2020 como executivo, né? E nessa trajetória, acho que vale a pena contar que, para além da gestão, né, eu fui como médico para a instituição. Então, nesse momento, eu tinha consultório lá no Hospital Albert Einstein, então eu acabei indo para o Sírio. Então, eu fui como médico, endocrinologista, como gestor. E no meio do caminho surgiu a oportunidade da gente liderar um processo educacional nesse assunto no Brasil. Legal. Então, numa parceria, né, entre o The Barrow Institute e o Sírio, você sabe bem disso, depois você conta também como é que foi esse cruzamento, a gente implantou, então, começou ali a pós-graduação,
né, uma pós-lato sensu, para formar os profissionais nessa área. E foi isso. E aí, em 2020, eu, com incômodo, e depois a gente faz uma pausa, que eu quero ouvir vocês, mas assim, só com incômodo para encerrar esse assunto, eu tive um desejo, né, de, para além ali da medicina e para a área do ensino, né, porque aí nessa história o ensino voltou para mim, lembra aquele meu desejo acadêmico de ser professor, né, ele voltou para mim, mas dentro da gestão e dentro da experiência do paciente, né, através da pós-graduação, onde a gente vem, então, formando as pessoas nessa área aí dentro da saúde. Mas em 2020 eu tomei uma decisão profissional, sempre acordada também ali com as pessoas que confiavam, né, no projeto, o Dr. Paulo Chapchap, por exemplo. E aí eu quis empreender, criando ali a Conecta para poder apoiar outras instituições de saúde pelo Brasil a trabalharem esse tema centralidade nas pessoas, né? Então, esse assunto vai vir mais para frente. É isso aí. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você assumiu essa parte de gestão e tal, você deixou sua carreira médica de atendimento ou não? Você continuou conseguiu conciliar? Não, eu as duas consegui. coisas, Eu o consegui. consultório? Eu consegui sempre conciliar, William, porque assim, a minha especialidade ela permite isso, né? Eu cuido muito de condições crônicas, então a endocrinologia ela é muito ambulatorial, então eu consigo fazer o horário de consultório protegido, né? Ter ali o meu relacionamento nos bastidores com os pacientes, enfim, né? Claro, você tem que ter um suporte, uma estrutura para isso, mas eu consegui conciliar, então eu conseguia atender no consultório e fazer gestão. Isso é importante, né? E num grande período da minha vida, atender paciente, fazer gestão e exercer atividade de ensino, né? Então acho que fechando um pouquinho o ciclo. Vários chapéus. É isso. Mas assim, já que eu peguei esse gancho, né, puxando aqui, agora eu vou perguntar pra Vivian. E você, Vivian? Como é que foi tua trajetória profissional? Conta pra gente. Então, vamos lá, né? Acho que diferente do Marcelo, eu não era aquela pessoa que estudava muito, mas eu ia ali na linha, né? Mas eu, desde criança, sempre gostei, nas minhas brincadeiras, de sempre cuidar do outro. Então, tinha brincadeira de professora, eu brincava muito de médico, que era o que a gente conhecia. Era isso, né? Quando ficava doente, ia ou no farmacêutico ou no pediatra, né? Então, o único profissional da saúde que eu conhecia era o médico. Então, eu já idealizava que eu queria ser da área da saúde, era algo com o qual eu me identificava. E aí, eu dizia que eu queria ser médica. E eu queria ser pediatra, que era a referência que eu tinha, né? E aí, no decorrer da minha adolescência, eu transitei por outras áreas, né? Cheguei a desejar fazer ter outras profissões. Olha que ironia, eu cheguei a pensar em fazer publicidade, Will. Olha! Esse eu não sabia. Pois é, né? Lembrei agora. Eu cheguei a pensar em fazer publicidade, administração, eu cheguei a cogitar. Mas a área da saúde foi o que sempre me atraiu mais pelo fato de ter o cuidado mesmo, cuidar do outro. E aí, quando eu saí do colegial, eu fui fazer cursinho. E aí, eu fui com foco em fazer medicina, né? Só que eu tinha um grande desafio na minha vida, que era a matemática e a física. E quando você vai prestar medicina, você não pode ter desafios, você tem que ser bom em tudo. Porque eu também não podia fazer faculdade particular, eu tinha que ser faculdade pública. E aí eu fiz cursinho, fiz 3 anos de cursinho, mas no segundo ano eu tomei uma decisão de que eu não ia ficar fazendo cursinho ad eterno até conseguir entrar numa faculdade pública, porque eu queria fazer faculdade, eu queria fazer parte desse universo universitário, e aí eu resolvi abrir o meu leque de opções, e aí eu fui conhecer outras profissões da saúde que também poderiam ser uma opção, né? Porque até então eu não estava olhando pro lado, eu só foquei na medicina, falei, é isso. E aí, no meu 3º ano de cursinho, eu comecei a buscar outras profissões. E aí, uma colega sentada do meu lado no cursinho, a gente conversando, ela falou da tal terapia ocupacional, né? E como todo mundo se pergunta, o que é isso? E aí, eu fui conhecer, fui buscar o que era, fui para além do manual do universitário, né? Eu fui buscar na internet, não era tão comum a internet, mas eu fui procurar o que era. E aí, eu me identifiquei muito com a proposta da terapia ocupacional, de pensar o cotidiano, a rotina das pessoas.
de transformar vidas, né? E aí eu falei, não, acho que é isso que eu quero. E aí eu prestei no meu 3º ano de cursinho e acabei entrando em 2 faculdades públicas. E aí eu escolhi fazer USP Ribeirão, da qual eu fui a primeira turma, né? Então, já cheguei na faculdade também com um desafio, porque ser primeira turma é isso, né? Não tinha outras pessoas pra gente ter como referencial. No começo tinha uma professora só, e aí a gente tinha como exemplos, modelos, as profissionais que trabalhavam lá no HC de Ribeirão. E foram 5 anos de muito aprendizado, assim, né? Só que eu saí da faculdade com a sensação de que eu não tô pronta, eu quero mais, eu preciso aprender mais. E aí eu fui buscar uma especialização, e eu já sabia qual instituição eu queria fazer na Escola Paulista. E o que hoje chamam de residência multiprofissional, na minha época era especialização, então era dedicação exclusiva, era 40 horas semanais, estágio todos os dias, aula à noite. E foram 2 anos muito intensos, em que eu aprendi muito, fiz... No quesito das relações, eu fiz grandes amizades, eu tive vários exemplos de profissionais. Então, assim, eu digo que a faculdade foi ótima, mas estar ali, colocando a mão na massa, nos estágios, com o paciente trabalhando mesmo, foi o que me realizou e me fez enxergar que eu tinha feito a escolha certa, né? E lá na Escola Paulista, lá na Unifesp, no Hospital São Paulo, né, a gente passava por vários estágios. Então eu tive contato com o Hospital Geral, eu tive contato com o Centro de Atenção Psicossocial, a minha especialização era em saúde mental. Então foram 2 anos maravilhosos, de muito aprendizado. E aí quando acabou a especialização, né, chegou a hora de encarar a vida como ela é, vamos trabalhar. E aí eu passei por vários serviços, passei por enfermaria de psiquiatria num hospital municipal de Barueri, que foi meu primeiro emprego. Eu saí, meu último mês de especialização eu já estava empregada. Uau. Então, o último mês de especialização eu fazia meio período a especialização e meio período eu já estava trabalhando, né? E aí a trajetória foi seguindo. Então, eu passei por enfermaria de psiquiatria, depois eu voltei para o Hospital São Paulo contratada, e lá eu tive contato sempre na saúde mental, mas na área hospitalar. Então ali eu tive contato em UTI, eu fui terapeuta ocupacional da UTI lá do Hospital São Paulo. Lá eu tinha uma função ali de estar com os residentes de terapia ocupacional que faziam a residência multiprofissional em contexto hospitalar lá no Hospital São Paulo. Então também tive essa experiência, passei pela enfermaria de clínica médica feminina, masculina. Então eu fui criando um repertório aí de locais de trabalho muito legais para terapeuta ocupacional, né? E eu trabalhei num lugar, assim, que gera muita curiosidade nas pessoas, né? Eu trabalhei no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo. Na época era pela Santa Casa, daqui de São Paulo, e foi uma experiência que a gente também chegou lá, a equipe de saúde mental chegou lá para implantar o serviço de saúde mental dentro do Hospital Penitenciário. Que desafio, hein? Foi um desafio enorme. Tinha uma equipe maravilhosa, amigas que eu fiz na especialização na Unifesp estavam comigo também nesse Hospital Penitenciário, Priscila, Thaís, entre outras aí que eu fiz muita amizade e que eu mantenho até hoje essa relação, mesmo estando cada um no seu caminho aí. E o Hospital Penitenciário foi uma escola. Para além de tudo que eu já tinha aprendido, o Hospital Penitenciário me trouxe uma visão diferente do ser humano, né? Que antes eu não tinha. Por mais que eu tivesse experimentado a prática profissional em vários contextos diferentes, isso, eu estive na UTI, eu estive em clínica médica. Quando eu chego no Hospital Penitenciário, lá é para além da doença, né? O ser humano. E lá eu aprendi muito. Eu fiquei lá 2 anos. Quando eu
eu gostava do contexto hospitalar, eu gostava de estar ali, mas eu queria mais. Eu sentia que estar no contexto hospitalar me limitava muito. Eu queria ampliar a minha ação como TO. E aí eu falei, não, agora eu quero algo diferente, né? Porque eu sempre gostei, assim, de novos desafios. Falei, quero algo diferente. E aí eu fui trabalhar num centro de atenção psicossocial, no CAPS Adulto, em Paraisópolis, que era uma parceria público-privada com Einstein. E eu fiquei lá por 10 anos. Então, foram 10 anos também que eu trabalhei com uma equipe maravilhosa, porque também foi um serviço que a gente foi implantar. Era um serviço que estava abrindo lá em Paraisópolis. Você sempre pegou as coisas iniciando. Peguei iniciando, olha só. Sempre desafios. E eu gosto disso, né? Eu gosto É isso, de poder pensar, de sair fora da caixa, de criar. E eu gosto muito de trabalhar em equipe. Quando a gente chega num serviço que ele tá começando, a equipe, ela se ajuda, ela é colaborativa, ela quer estar junto, não tem essas coisas de ego, não tem, porque tá todo mundo ali no mesmo barco. Tá todo mundo formando, né, aquele time, né? Tá todo mundo começando aquele serviço, então não tem um que é mais que o outro, não. Tá todo mundo ali igual no mesmo barco, passando pelas mesmas dificuldades, né? E lá no CAPS de Paraisópolis foi assim. E fiz grandes amizades lá, que eu tenho até hoje também, pessoas muito queridas da equipe. E lá eu vivenciei, acho que não pela primeira vez, porque na especialização na Unifesp eu também tive essa experiência de um trabalho muito forte em equipe. Mas lá no CAPS era um trabalho assim, não era cada um no seu quadradinho, né? A gente fazia de tudo lá, porque nos foi permitido criar isso na equipe, né? Então, assim, fazer parte do começo daquela equipe foi super importante, justamente porque a gente foi dando a nossa cara, né? E a gente não tinha aquela coisa de cada um no seu espaço. Não, a gente permeava, a gente transitava por todas as áreas. Então, atendia com o psiquiatra, atendia com a psicóloga, atendia com a enfermagem, atendia com o serviço social, atendia com outra TO, atendia com o educador físico, com o verdadeiro significado da interdisciplinaridade. Sim, eu vivenciei isso lá. Então, eu acho que, mais uma vez, foi uma escola. E foi um serviço que me ensinou muito. Mas que eu permaneci por 10 anos. E aí, eu já estava com minha inquietação. Falava, gente, tô aqui por muito tempo, né? Quero novos desafios. E aí, eu comecei a pensar, para onde é que eu vou agora? Porque assim, sair de um CAPS e ir para outro CAPS, eu vou experimentar a mesma coisa. Mas eu vou estar com outra equipe? Não, eu queria outros desafios. E aí, em 2020, que surgiu a Conecta, né? E aí, eu passei por uma transição, na verdade, de carreira. Eu saí da assistência. Muitos anos, né, Vi? Quantos anos de assistência? Mais de 15 anos. 15 anos. E assim, é o que eu gosto, eu posso dizer, e eu falo isso de uma forma muito tranquila, eu gosto de estar com o paciente, eu gosto de estar com a família, eu gosto de estar ali no dia a dia, eu gosto disso. E fazer a transição, escolher fazer essa transição para ir em busca de um novo desafio, foi uma decisão difícil, assim, acho que eu levei mais de um ano para aceitar isso dentro de mim. Né? Vou deixar de estar com o paciente, vou deixar de ser terapeuta ocupacional. E na verdade, não, né? Acho que eu carrego isso comigo, mas foi um desafio essa transição. E para me ajudar a fazer essa transição, eu fui buscar estudar outras coisas. E foi aí que eu fui fazer a especialização em experiência do paciente e cuidado centrado, lá no Ciro, com vocês, meus professores. E para além disso, depois, né, dentro da Conecta, eu fui buscar me especializar em outras coisas. Então, também fui buscar estudar simulação realística, fui estudar psicodrama, para poder complementar aí os saberes e poder trazer algo que fosse um diferencial aí para a Conecta. Principalmente dentro da área do desenvolvimento de pessoas, né? Exato, sim. Muito bom. Sua trajetória é muito bonita, viu? Muito obrigada. E você, para ser tímida, você falou com desenvoltura. Acho que eu ia falar, tava aqui pensando. Você não achou? Toque difícil para mim, olha, é muito difícil. Mas vamos lá, acho que quando a gente começa a falar, vai, né?
fica mais natural. Mas vamos parar de falar de mim, né, Will? E você? Já? Conta pra... já falei bastante. Queremos saber de você, Will. Conta aí, como é que foi tua trajetória profissional? Vamos lá. Porque eu sou administrador de formação, né? Então, acho que quando eu nunca fui estudioso, cara. Então, eu tô no time da Viva, né, Vi? Então, assim, acho que é isso. Eu sempre fui um cara que tive muita facilidade, mas nunca ficava estudando. Eu era muito hiperativo, queria estar em movimento, não gostava de sentar com o livro, sabe? Então, o que eu fazia? Eu prestava muita atenção na aula e eu aprendia na aula. Eu fazia as provas com base no que eu aprendia na aula. E sempre deu certo. Eu sabia. Imagina se estudasse, hein? Não. E aí, eu nunca tive paciência, mas minha carreira profissional, né? Assim, eu nunca pensei em estar onde eu tô hoje. Não sei se vocês pensaram em estar onde vocês estão hoje, né? Assim, Nunca. então, acho que as pessoas às vezes falam isso. Ah, não, eu vou estar... Nunca pensei. Mas sim, eu sempre tive um incômodo, né? Talvez pela realidade que eu era ali. Eu sou o segundo a ter... Não, terceiro a ter faculdade da minha família, né? E aí, eu acho que eu me inspirei muito no meu irmão, que o meu irmão fez faculdade ali primeiro que eu, meu irmão mais velho. E aí, na época, eu só trabalhava. E aí, eu falava, cara, eu preciso... Chegou um momento que meu irmão ficava falando de faculdade, minha mãe. E eu falava, não, eu queria curtir a vida, sabe? Aquele, né? Né? Eu olho hoje e falo, meu Aquele Deus, momento, né? eu vai com meus filhos. Não passo por isso muito tempo. E aí, acho que, né, eu acredito muito em Deus e tudo, acho que veio uma coisa divina e falou, cara, você precisa acordar para a vida. E eu falei, bom, então eu preciso mudar. E eu fiz uma mudança na minha vida e comecei a fazer faculdade. E aí, como eu nunca estudei muito, nunca gostei muito de estudar, a faculdade pública para mim era muito distante, assim. Eu nem passou pela minha cabeça tentar. Eu falei, bom, eu preciso pagar uma universidade. E aí eu falei, eu trabalhava já, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, então, chegou nessa época de faculdade, eu falei, bom, eu vou ter que achar uma faculdade que eu consiga pagar. Eu não ganhava muito bem, porque eu não tinha faculdade, né, e tal. E aí, então era isso. O que eu ganhava, eu pagava a minha faculdade. E aí, por que administração, né? Eu acho que antes de eu pensar em fazer faculdade, eu pensava em alguma coisa que mudasse o rumo da minha família. Eu tinha esse incômodo, assim. Cara, e aí, o que eu via que essa possibilidade? Era empreender. Então, eu não sabia que eu ia empreender, mas eu via um caminho no empreendedorismo que ia mudar, que poderia ser um caminho para mudar a realidade da minha família, e a minha e tal. E aí, então, eu tava no comecinho da internet, né? Que era internet de escada ainda, né? Então não tinha esses podcasts que tem, tanta informação como a gente tem hoje. Mas eu já estudava e já via conteúdos de empreendedorismo lá atrás. Como que é isso e tal? E muita gente falava que, para empreender, o que dá certo é propósito. Porque é difícil empreender, mas... E aí, Você nem cara, sabe o que era propósito, né? o que é isso, tá? Então, é uma coisa... E aí, aí eu falei, bom, tá bom, então eu sei que eu quero empreender, então eu preciso saber gerir negócio, fazer gestão de negócio. Aí meu irmão fez administração, e acho que esse caminho que foi a escolha para eu escolher fazer administração, né? E aí eu tava lá, eu não sou de São Paulo, para quem não conhece, eu sou de uma cidade aqui, é Grande São Paulo, né? O ABC, né? Bem interior, assim, né? Não é interior, não. Brincadeira. Eu sou de Santo André, né? E aí eu trabalhava lá em Santo André, estudava em Santo André, morava em Santo André, a vidinha era em Santo André. Só que aí chegou uma hora que eu também, mais uma vez, esse incômodo veio e falou, cara, você precisa se movimentar, precisa mudar pra você subir o próximo degrau e tal. E aí, tava confortável. E eu já falei isso pra você, né, Mar? Não sei se eu falei pra Vi. Parece que na minha vida tem um tempo, assim, as coisas acontecem, né? Aí você vai mudando o ciclo, O ciclo né? é de 5, 6 anos, assim. Eu preciso mudar, fazer coisas novas, diferentes. E eu acho que empreendedorismo eu não vou ter isso porque a gente tá fazendo coisas novas e diferentes a cada Nossa, eu ano. já ia falar, meu Deus do céu, deixa eu colocar no papel. Não. Vamos ver Já aí. tá na hora. Ciclos. O William tá quase mudando esse ciclo. O que é bom é que eu já passei 6 anos de casado, então continuo casado com a minha esposa, então isso já aí. Que bom. passei do crivo e acho que eu tô no nível de oportunidade diferente. Mas acho que é isso. Então, aí eu comecei a procurar estágio, cara. Eu era líder, eu era líder lá, né, supervisor de uma área nessa empresa. E aí, só que era uma empresa familiar, pequena, em Santo André, e eu queria fazer alguma coisa diferente. E a faculdade te amplia também a visão, né? Sim. Então foi importante pra mim. Eu tava no meio da faculdade, falei,
Cara, e aí eu tentava umas vagas assim de líder ou de analista e tal em outras instituições maiores e eu não conseguia, por quê? A minha bagagem Você não profissional tinha experiência, era né? muito pouca, era só uma É empresa isso. pequena e tal, então era difícil eu conseguir novos cargos. E aí eu era supervisor e eu comecei a prestar vagas de estágio em empresas grandes. Que eu falei, cara, esse é o caminho que eu preciso entrar. Como que eu entro numa empresa grande? Eu não tenho contato, não tenho nada, eu preciso entrar. E a porta de entrada, como eu estava ali fazendo faculdade, foi, cara, vou procurar numa empresa grande. E aí eu comecei a mudar o foco, então, da busca de emprego. E eu comecei a procurar estágio em empresa grande, empresa tal, né? E aí, quando eu passei, né? E aí eu entrei lá no Einstein, na área de TI, para ser na parte de estágio administrativo de TI do Hospital Albert Einstein. Tá, então, E por que o Einstein? Como é que você chegou no Einstein? Porque Então, você podia, sei lá, ser estagiário num banco, em qualquer outra área, eu né? prestei em vários lugares. Assim, ó, e aí, na época, eu não tinha condição de pagar. Meu irmão que pagava pra mim, a Cato, ela lembra da Cato? Lembro. Eu nem sei se tem ainda a Cato, deve ter, né? Tem, né? E aí, então, ele pagou a Cato durante 1 ano. E aí, isso que é engraçado, né? Assim, durante 1 ano eu ficava me candidatando à vaga, cara, e eu não era nem chamado. Putz. E aí eu ficava Aquilo doido causa da vida, já um né? desespero. Nossa, cara, e aí angústia, não sei o que lá, de querer mudar. E aí, e é engraçado, né? Porque o Einstein, né? Assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, é muito claro na minha mente, assim, eu tava procurando, e aí eu usava aqui, às vezes, a hora do meu almoço, porque depois do trabalho eu ia pra faculdade. Então eu usava esses tempos, a hora do almoço, esses intervalos, para me candidatar às vagas ali na Cato. E aí, eu tava me candidatando e tal, e aí apareceu essa vaga do Einstein. Só que quando eu li as coisas que pediam na vaga do Einstein, eu não sabia fazer um monte de coisa. Cara, aí eu falei, não vou me candidatar não. Juro, assim. Eu fechei, tal, já tava para voltar, levantei do computador, tal, e fui voltar para minha área para trabalhar. Aí a divindade de novo, eu não sei o que acontece. Aí veio, parece um negócio assim, falou assim, cara, sinceramente, né? Deus para mim. Falando, cara, o não você já tem. Vai lá. Vai lá, Se joga. candidata, se inscreve. Aí eu falei, cara, é isso. Aí eu voltei pro computador, e me candidatei. E aí eu tava participando. E aí nessa época eu comecei a participar de 2 processos seletivos, a do Einstein e a do Itaú, o banco. E do Itaú, aí, enfim, fiz lá e tal. E aí eu tinha muito claro pra mim, falei, bom, a primeira instituição que me chamar vai ser a primeira que eu vou. Porque eu também nunca gostei muito desse negócio de barganha. Quem me dá mais? Cara, não funciona pra mim. E aí, eu lembro que o Einstein me ligou e fiz todo o processo lá. E aí eu passei, me ligou falando que eu tinha passado. Puta, fiquei feliz demais. Nossa, entrei. Comemorou. Era longe pra caramba, porque eu moro em Santo André, ia ter que ir lá no Morumbi, longe. Cara, ia ter que ir de trem. Mas era vida isso que você é queria, isso aí. Ônibus, trem, vambora. E aí, na semana seguinte, o Itaú me ligou também pra falar que eu tinha passado. E era pra trabalhar em Santo André. Nossa, que dificuldade. Aí eu pensei, falei, puta, pensei. E o salário era maior. Era estágio, mas o salário era maior pra trabalhar em Santo André. Aí eu falei, cara, puta, não, mas eu tinha prometido pra mim, na minha conversa com Deus, eu falei que o primeiro lugar que tinha me chamado eu ia. E aí, sabe, é isso assim, cara, então opinião e vambora. E aí eu falei não pro Itaú e fui pro Einstein trabalhar lá. E aí foi legal, porque eu fiquei 1 ano e meio na TI lá no estágio, que aí depois de 1 ano você podia se candidatar para vaga interna, né? E aí eu me candidatei, e aí de novo, assim, aí eu nunca fui esse cara que eu vou lá, vou ser estagiário de TI, eu vou ser analista disso, e eu só faço minha função. Eu sempre fui esse cara inquieto, né? Então, eu tava lá, então, antes de eu ir pro Einstein, eu fiquei 5 anos na instituição e tive 5 promoções. Cara, porque esse cara, fui pro Ativo, Einstein, né? fui pro Einstein, então tá bom, você vai fazer isso, tal, subir a nota, fazer os pagamentos, tá bom. Cara, eu terminava meu trabalho ali, eu sentava do lado lá do Thales, que era o cara que fazia o orçamento da TI, de toda. Eu chegava e falei, Thales, o que você tá fazendo? Posso sentar aí do lado pra aprender? Tá precisando de ajuda? Eu era esse cara. Ia na outra, tal. Que eu tinha terminado o meu. Eu não conseguia ficar parado ali, sem fazer nada, fingindo que tava trabalhando. E aí, nessa, o Thales falou, cara, ó, abriu essa oportunidade aqui, uma vaga que era analista de informações gerenciais, júnior, numa área chamada fluxo do paciente. Né?
E aí eu falei, meu Deus, mas aí eu olhava lá, eu não tinha tudo que pedia. De novo. E aí não foi a divindade, mas foi o Thales, talvez a divindade através do Thales. Ele falou, cara, mas tem um monte de coisa que você faz também, e algumas que você não faz. Você candidata. Bora aprender. Entendeu? O nosso já tem. E aí eu fui lá, falei com a minha chefe na época e tal, e comecei a participar do processo seletivo para ser analista de informações gerenciais júnior do fluxo do paciente. E aí eu entrei. E foi pra lá que você foi, né? Foi pra lá que eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, era isso, assim, era para olhar o fluxo, para olhar processo, eficiência, né, olhar melhoria, e olhar fragmentado mesmo a jornada do paciente, mas do ponto de vista de processo. E eu aprendi muito ali sobre a área da saúde, sobre o hospital. Ali foi quando começou a minha Pra tua escola, né? minha escola disso, né? E aí eu fiquei lá, e aí foi lá que eu conheci o Marcelinho. Eu era gestor do PA, Isso. né? E aí a gente tinha que trabalhar o fluxo, a jornada. O William era Fluxo de um procedimento que é que complexo. é complexo, é diferente. O Nado e o William era o cara que fragmentava aquilo tudo e mostrava o que tava bom e o que não tava, né, meu amigo? Isso. Olhava por indicadores, né? E quanto a dados no argumentos. É isso aí. E aí eu comecei lá e foi muito legal, porque é isso, eu cheguei e aí a gente tinha lá uma área que abria só quando, por exemplo, o hospital estava muito cheio, né? Que era uma área de retaguarda, contingência. E aí, por exemplo, nesses momentos, não, vamos precisar abrir aquela ala, vamos lá. Cara, eu levantava, eu tinha um monte de coisa pra fazer de relatório e tal. Eu levantava, eu ia ajudar a montar leito, esticar lençol. Aí era isso, eu era esse cara assim, cara, precisa fazer isso? Vamos fazer. O que precisa? Então, eu aprendi muito. Não é só planilha, né? Não é só planilha, Excel. Tem que pôr a mão na massa. Né? Então, isso foi muito legal. Então, foi uma escola mesmo. E aí eu fiquei no Einstein, aí fui subindo, o pessoal foi me ensinando o que era isso, te conheci lá. E aí, uma época, a gente trabalhou junto, né, lá no Einstein. Então, eu dividia a minha carga de trabalho entre o fluxo e a experiência, uma época ali. E acho que é legal contar, né? Porque assim, quando a gente estava num processo de implantação do escritório de experiência do paciente, para além das ações assim voltadas à cultura, desenvolvimento dos profissionais, estratégia e tal, tinha uma parte que era voltada a métricas, né? Como é que você traz a percepção do paciente, como é que você traz a voz dele, e o Will era esse cara que sabia dos números, que sabia transformar o quant e o quali, né, em indicadores. Então, Excel era a minha praia. foi uma peça fundamental, né, dentro desse pilar chamado métricas, para a gente fazer a gestão das melhorias voltadas à experiência. Então, acho que é importante também te reconhecer ali como uma peça fundamental para isso aí dar certo, né? É isso, obrigado. E foi muito legal que eu aprendi muito também, porque nessa época eu era muito focado em processo. Então eu fiz formação de Lean e tal, tudo olhando para eficiência. E aí quando o Marcelo veio com essa história de experiência, né, ele me apresentou outros elementos que também eram fundamental e importante para a saúde, e para as instituições e para o paciente, além dos processos. Então foi ali também que eu tive que estudar, tive que, né, entender um pouco essa dinâmica de, cara, tá bom, então não é só processo é muito importante para a eficiência das instituições, para tudo, para a satisfação dos pacientes e tal, mas tem outras coisas. E eu vou fazer isso através das pessoas, né? Com as pessoas, e ambientes que também são importantes ali para essa experiência. Aí a gente começa a juntar essas coisas e deu certo, né? Acho que deu. E aí, em 2017, finalzinho de 16, 2017, eu fui num evento no Círio e o Marcelo já tava lá. E eu falei, puta, caramba, o Marcelo tá aqui e tal, eu vou chamar ele, vamos ver se ele tá disponível para almoçar. E aí a gente foi almoçar junto, né, conversar, fazia tempo que a gente não se falava e tal. E aí a gente começou a conversar sobre a minha ida pro Círio, né? Foi isso. E aí a gente foi num barzinho, tomar cerveja, comer coxinha. É isso aí. À noite. Porque tem que ser assim, né? Tem que ter nesses ambientes informais, você tem essa conversa de estratégia, né, de futuro, de carreira. E aí foi lá que a gente começou a... O Marcelo me apresentou o projeto da experiência que eles estavam montando no Círio e tal. E fez o convite. E aí foi muito legal, que aí eu falei, cara, é isso. E eu já tava lá no Einstein há 5 anos, olha aí, Vi. 5 anos. Sim. Eu já precisava encerrar um ciclo, né? E aí eu fui pro Círio ali, então eu cuidava do Círio ali, muito do pilar de métricas e gestão, né? Olhando para os indicadores, que as pessoas que eu levo já com
sim, são meus amigos até hoje, do Einstein, do Ciro, que acho que faz parte, acho que a gente tem que levar, né? Acho que a conexão com as pessoas sempre foi uma coisa que eu sempre priorizei. Você vai passando pelas instituições, né? E você vai criando essas relações, esse aprendizado coletivo, né? Sim, e isso você leva. Né? E muitas vezes são essas relações que nos sustentam naquele lugar, Muito. né? Sem Porque dúvida. não é tudo flores, nem tudo lindo. Tem momentos difíceis Desafios, e né? são essas relações que nos sustentam, que nos mantêm com propósito. É isso. Mas até aí eu não sabia que era propósito. Você foi aprender depois, né? Cara, Te falaram lá atrás. às vezes, é isso, propósito às vezes fica muito etéreo, né? Uma coisa muito abstrata. Mas é isso, vou voltar aqui. E aí, então, eu fui pro Ciro, a gente trabalhou lá, e aí eu tive a oportunidade também no Ciro de começar essa parte acadêmica, né? Que eu também nunca imaginava. E essa era uma responsabilidade, né, Will, assim, no sentido de falar assim, poxa vida, a gente vem adquirindo um conhecimento, né, uma bagagem ali de acertar, errar, enfim, querer trabalhar isso dentro de um contexto de saúde, né? Você fala assim, poxa, como é que eu posso ajudar também as pessoas a conhecerem isso, a metodologia, saber os bons cases, Ampliar, né, se formarem. É. Então acho que foi muito legal também que você aceitou esse desafio, né? Sair dos muros, né? É. Só que eu vou falar, eu penso hoje, minha primeira aula, eu tenho dó das pessoas que estavam me ouvindo, né? Não sei se hoje eu dou aula tranquilo hoje, mas eu olho e É um falo, aprendizado, gente, é um desenvolvimento, né? coitado daquelas pessoas que me escutaram nas primeiras aulas, mas é isso. Então, e aí eu comecei a me dividir então na parte executiva ali, tocando essas frentes de experiência do Ciro e também ajudando ali na parte pedagógica da pós-graduação do Ciro. E você sabe que as pessoas falam que você consegue fazer elas gostar de métrica, né? A Vivi foi sua aluna. Gostar de métrica, indicadores, gestão. O William é ótimo. Agora, métricas. Gostar, né, Não, eu já escutei isso de muita gente Já. que se formou com a gente aí falando isso de você. Viu? Então, você Entende. faz um bom O trabalho. Will faz a gente entender as métricas. Agora, gostar. E já é um passo importante para fazer uma pessoa da saúde, entender métricas, né? Exato. Gostar já vai para outro caminho. É uma outra. E é isso. E aí a gente começou a empreender, né? Porque acho que a gente tinha muito incômodo, né? Essa coisa de, vamos sair dos muros dessas grandes instituições. E aí foi após que foi um caminho primeiro para a gente fazer isso. E foi muito legal. E eu tenho o privilégio de estar aqui na Conecta hoje com vocês, que eu amo, que acho que, né, são meus irmãos aí de escolha de vida. Então, é uma história não muito inspiradora de profissional, mas foi a minha. Nunca pensei estar aqui. Mas Claro que agradeço a a história Deus todo dia por estar aqui com vocês. Will, sua história é inspiradora, da Vivi é inspiradora, acredito que a minha em algumas partes também seja, porque acho que ela traz assim, acho que uma coisa que é muito bacana, ninguém pensou em estar aqui fazendo o que está, né? A gente foi sendo desafiado, a gente aceitou muitos desafios, a gente ouviu muitos nãos e alguns sims, né? E foi tomando decisão e construindo esse caminho. Eu acho que tem uma coisa que a gente sempre fala que assim, a pessoa na sua trajetória, desenvolvimento, né? Você tem que sempre fazer o que é certo, né? Você tá ali fazendo aquele seu trabalho, não importa a quantidade de recursos que você tem, está num lugar que tem mais recurso, menos, você tem que fazer o que é certo, pelas pessoas, pelo negócio, pelo paciente, e você vai fazendo as coisas direitinho e você vai criando essas relações e o mundo vai te levando a percorrer alguns caminhos, né? Acho que você tem que ter essa percepção, como o William falou, para quem acredita nisso, né? Da espiritualidade, de que eu também acredito muito nisso, né? De que Deus vai guiando a gente no que a gente tem que fazer, assim, dentro do que a gente acredita, né? E da nossa missão. Então, acho que tem muito também estar conectado com você, atento a isso e atento a entender os momentos de mudança, né? E que é um desafio, né, mano? Porque o dia a dia te atropela, né? Atropela e você liga um automático. Você se acomoda, né? Se acostuma a fazer aquilo ali. E às vezes você fica lá numa cadeirinha fofa querendo fazer aquilo todo dia, né? Não sei se talvez a gente já possa contar um pouquinho. Eu já queria puxar e explorar de você. Tira o seu crachá de médico, de gestor, de agora, né, Mi? Opa! Não vou falar de espírito, não tira a roupa, mas tira o seu crachá. E fala pra mim assim, quem que é o Marcelo como pessoa? O que você faz nas horas que você não tá trabalhando? O que você gosta de fazer? É sempre difícil falar da gente, né? Mas eu acho que assim, eu vou falar, eu como pessoa tenho algumas características, vai. Eu sempre sou muito comunicativo. Sempre fui assim na minha família, né? Com os meus pais, com a minha irmã, com os amigos, enfim.
Então acho que tem uma característica minha que é comunicação. Você tem uma referência boa na sua casa, né? Tenho, super. Sua mãe, Minha mãe é comunicativa, meu pai. Super. Então acho que tem uma coisa que vem da família e do ambiente que a gente foi construindo familiar. Então assim, além de ser muito comunicativo, eu tenho muito essa questão familiar. Eu adoro estar em família, então esse é meu lado, né? Eu adoro estar com a minha esposa. Para quem não sabe, eu sou casado com a Vivian, tá? Então a gente se conheceu na faculdade, ela foi minha caloura lá na USP Ribeirão. E a gente é parceiro de vida e também agora de trabalho, né? Isso aí. Depois até você fala, né, William, se isso é uma coisa boa, não, como fundadores e trabalhar juntos, se tem alguma interferência. Mas assim, adoro estar com a minha família, então agora tá, né, agora nesse papel, né, como marido, como pai, né? Tenho 2 filhos incríveis, o Pedro e o Gabriel, que são, assim, 2 crianças muito inteligentes, muito curiosas. Então, adoro estar com eles, adoro estar com meus pais, adoro estar com alguns amigos, né? Acho que a vida também vai trazendo essa questão de você passar por muitas pessoas, mas tem aquelas pessoas especiais que faz diferença. Então, eu gosto de estar com pessoas. Eu tenho uma característica, né? Depois a Vivi vai falar um pouquinho diferente, né? A Vivi tem muito essa coisa de ela gostar de ficar sozinha. Eu gosto de ficar com pessoas, né? Depois ela fala dela. É um equilíbrio, né? E eu adoro estar com pessoas, então eu adoro receber as pessoas na minha casa, adoro viajar e fazer momentos em que tem muita gente, então assim, ir pro interior, numa casa e ficar lá um tempo, fazer viagens em conjunto, né? Então eu sou essa pessoa que gosta das relações, eu me alimento disso. Uma coisa que eu adoro fazer é assistir filmes. Adoro assistir filmes. Série filmes, não. Eu assisto algumas séries, mas eu acho que a filme. série, ela me pega muito essa coisa do tempo, né? Assim, de ter que se dedicar, de ter que ver vários episódios. O filme é aquela sentadinha que você dá, você relaxa, né? Então a gente faz muito isso em casa, com os meninos e tal. E eu adoro ir para lugares em que eu me desconecto com o dia a dia. Então ir para uma praia, ir para um lugar novo e, né, assim, conhecer lugares, eu adoro. Mas tem uma característica minha que, assim, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco conservador. Então, quando eu gosto de um negócio, eu gosto muito daquilo. Então, se eu gosto de uma comida, eu quero sempre comer aquilo. Se eu gosto de um restaurante, eu quero muito ir naquele restaurante. Se eu gosto, sabe? Então, eu sou uma coisa assim, que eu sou um pouco até, essa é uma característica. Se eu gosto daquilo, eu falo assim, eu não preciso experimentar aquele outro negócio. Eu não preciso ir para aquele outro lugar. A gente bem sabe, né, Vitor? Nossa senhora. Eu já gosto disso, eu gosto de fazer. Então eu tenho essa característica minha de que quando eu gosto, né? Então, Você é fiel eu àquilo sou que você fiel, gosta, né? é isso, tá? Então eu sou fiel àquelas pessoas que eu amo, eu sou fiel ao meu trabalho, eu sou fiel às coisas que eu gosto de fazer, aos lugares, às comidas, aos restaurantes, eu sou fiel, tá? E olha só que interessante, né? Então, só para concluir. Então eu sou muito família, sou muito das relações, gosto de estar com as pessoas. Para relaxar, eu tenho essa coisa da família, de novo, e tenho essa coisa de ver filme, escutar música. Eu nunca fui uma pessoa que fui da música, né? Assim, eu não sou uma pessoa que toca, que canta. Mas durante a pandemia eu me desafiei a aprender ukulele, né? Então aprendi sozinho, vendo aulas na internet, um pouquinho de acordes, ritmo e tudo mais. Então quando eu encontro alguns amigos a gente tenta fazer um barulhinho e brincar. E eu já fui uma fase de esporte e uma fase de não esporte. Antes da faculdade eu já fui judoca, já fui capoeirista. Então eu era de esporte individual porque eu não tenho intimidade com bola, tá? Sou péssimo em futebol, meus amigos sabem disso. Eu sempre era aquele que era o último a ser escolhido. Mas eu gostava, por exemplo, de vôlei. E durante a faculdade eu lutei judô pela faculdade, nas intermédias e tal. Apanhava pra caramba, me quebrava, claro. Mas eu tava lá cumprindo a minha missão. Por um bom tempo, assim, eu fazia de esporte, era um pouquinho de corrida, musculação, para me manter, né, em forma e o corpo saudável. Passei um período assim que eu fiz muito pouco esporte, me dedicava muito a trabalho, a estudo e negligenciei um pouquinho essa questão do esporte. E hoje eu descobri algumas coisas que eu gosto. Né? Então lembra a história do vôlei? Eu adoro vôlei de praia. Então se eu vou para um lugar que tem areia, eu gosto de jogar vôlei de praia.
E eu e a Vivian, durante a pandemia, a gente fez aula de beach tênis. Então, também essa coisa da areia. Então, assim, coisa do... Né? Então, a gente começou a se desafiar a fazer um pouquinho. E hoje, eu gosto de fazer, né, assim, musculação, academia no prédio, essas coisas, para também se manter ativo. Então, esse sou eu. Um pouquinho de família, né? Essa coisa do contato, das relações. Uma coisa que eu não falei aqui, só para fechar, eu adoro fazer churrasco. Eu adoro. Tem gente que gosta de cozinhar. E é gostoso, viu, gente? É bom. Eu adoro, né? E faço churrasco com meus amigos que são vegetarianos também, né? Então acho que é importante dizer isso, certo? Eu adoro receber as pessoas em casa, então, né, servir assim, e uma forma na comida é o churrasco. Então acho que é um pouquinho disso, Muito bom. né? Legal. E vamos saber de vocês? Bora. Vivi, e você? Quem você é como pessoa? Quem eu sou como pessoa? Então, né, eu acho que você já trouxe, né? A gente tem 2 filhos, o Pedro e o Gabriel, que são a minha paixão. Então, eu adoro estar com eles. Mas também... E eles são 2 crianças. O Pedro tem 10, o Gabriel tem 7. Então, eles são muito agitados. Eles são 2 meninos Criança, né? muito curiosos. Eles têm umas brincadeiras brutas. E às vezes eu falo, gente, a mamãe é menina, cuidado. Porque se eu deixar, eles montam em cima de mim e aí, né, me quebra inteira. Então, mas eu gosto muito de estar com eles, de brincar. Adoro jogar jogo de tabuleiro. Adoro ter aquele momento, vamos fazer um acampamento na sala. Aí a gente bota o colchão na sala, na varanda, e aí faz um piquenique, joga jogo de tabuleiro. Eu adoro esses momentos família em que a gente desliga tudo, sai do universo eletrônico, porque eles são aficionados por videogame, então me dá um prazer quando eles deixam o eletrônico de lado e falam, não, vamos jogar um jogo de tabuleiro. Mas eu também tenho o meu momento introspectivo, assim, né? Eu sou um pouco ansiosa e eu não consigo, por exemplo, fazer meditação. Sempre, faz meditação, é bom, eu não dou conta, não é pra mim. Mas tem algo que me faz muito bem e eu me conecto comigo mesma, que é ler. Que é a sua adoro. meditação. Que é. Cada um contra a sua. A minha é... E eu adoro ler. E assim, para além dos livros que a gente lê pra vida profissional e tal, eu gosto muito de ler livro de suspense. Então, isso me alimenta. E ao mesmo tempo é um problema, porque quando eu começo, eu tenho que terminar naquele dia. Então eu esqueço que eu tenho filho, que tem que dar comida, que tem que olhar para eles. Se deixar, eu passo o dia inteiro. Se eu pego um livro no sábado de manhã, sábado à noite eu tô terminando. Uau. Porque eu gosto, eu quero saber e eu me envolvo com aquilo, com o que tá ali no livro. Então, é uma coisa que eu gosto muito e que me alimenta, assim, me dá um prazer. Eu adoro viajar, diferente do Marcelo, eu gosto de conhecer lugares novos. Eu não tenho essa coisa de querer sempre ir pro mesmo lugar. Eu falo pra ele. Se o lugar já é bom, né? Mas você vai existem lá, outros você lugares. vai viver aqui. Sabe aquela coisa de ter uma memória afetiva, você quer voltar pra lá? Eu sou essa pessoa. E eu gosto de conhecer lugares novos, assim. Eu adoro ir em restaurantes, por mais que eu seja magra, eu adoro comer. E eu também gosto de cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar pra muita gente. Não é nem que eu não gosto, eu não sei fazer comida para muitas pessoas. Então eu gosto de fazer minha comidinha ali para poucas pessoas e eu gosto de abrir a geladeira, olhar o que tem e inventar. Vamos criar. Ou então eu tenho vários, adoro livro, né? Então eu tenho vários livros de receita. Vamos escolher uma aqui. Essa aqui. Vou lá, compro os ingredientes e faço aquela. Então eu gosto disso, assim, é algo que mais uma coisa que me dá me anima, me dá energia, né? É uma coisa que eu gosto bastante. Tô sabendo que sua especialidade agora, que é uma coisa que você tá fazendo, que seus filhos e seu marido gostam muito, é cookies, né? Cookie. E sabe o que é bonitinho? Ver os meninos quererem fazer junto com ela, né? A Vivi tem esse dom, assim mesmo, de cozinhar, de criar aquele ambiente, assim, de agregar as pessoas. E os meninos adoram fazer junto, né? E eu tento incluir eles, assim, porque, assim, são meninos e eu acho que são meninos que têm que ser independentes. Então, eu quero que eles saibam fazer tudo dentro de casa. Então, hoje, eles já
cada um tem sua obrigação, um lava roupa, o outro vai lá, repõe as toalhas nos banheiros. Então eu vou dando funções porque eu Não falo, que eles gente, gostem, tá? Mas eles fazem. Mas eles fazem, porque eu falo assim, olha, quando vocês forem pra faculdade, for morar sozinho, tem que saber se virar. Eu não vou estar lá pra fazer pra vocês. E é a mesma coisa na cozinha. Vira e mexe, eu pego falo, vem cá me ajudar, vamos fazer um arroz, vamos ver como é que cozinha um feijão, olha o macarrão, vamos fazer um molho. E o cookie é uma coisa que ultimamente tá em evidência lá em casa, que eles gostam bastante. Eu não sou uma pessoa da atividade física, eu não gosto. Eu faço hoje em dia obrigada, eu faço pilates. Obrigada. pela saúde. Obrigado por ela mesma. Por conta da saúde, assim, eu vou... Você faz o que tem que ser feito. Eu vou e me pergunto durante toda a aula, tô lá pendurada, eu falo, gente, por que eu faço isso comigo? Mas enfim, é importante, eu tenho que me cuidar, eu vou, mas não que eu goste, né? Então, eu não sou da atividade física, não sou. Mas se é pra brincar, se a gente tá num ambiente, assim, de praia, eu brinco, eu gosto. Mas não é aquela coisa que eu falo, vou pra fazer isso. Amo fazer. Vou levantar com essa vontade de ir lá fazer. 5 horas da manhã, Não, 4 horas da manhã. jamais. Mesmo porque eu tenho fama lá em casa de ser muito dorminhoca. Eu queria poder dormir, É bom dormir, né? tudo que falam que eu durmo, entendeu? Eu queria dormir tudo, porque meus filhos, fala uma coisa, quando você pensa na mamãe, a mamãe gosta de dormir. Eu falo, gente, eu queria dormir tudo isso que vocês acham que eu durmo. É que eu adoro de final de semana, que a gente não tem compromisso, eu gosto de acordar naturalmente, sem ninguém me acordar, e ficar fazendo hora na cama. Eu adoro Sem ter isso. compromisso. E aí receber os meninos, e a gente ficar lá de chameguinho na cama, sem aquela coisa de que, vamos, levanta, vai, escova o dente, Escola, toma café, sei lá, e vai. trabalho. Já vivo isso de segunda a sexta, no sábado e no domingo, eu quero ter aquela coisa tranquila, assim. Adoro ver filme, série, adoro ficar, uma coisa que eu gosto, que eles brincam muito em casa. Eu adoro ficar em casa, sentado no sofá. Eu adoro a minha casa, adoro ficar em casa. Gosto de passear, viajar, mas também gosto de ficar na minha casa. Sentada no sofá, só passando, assim. Eu consigo assistir uns 5 filmes ao mesmo tempo. Tá uma parte chata do filme, eu vou lá, mudo, vou pra outro filme. Então eu gosto, adoro ficar sapeando nos canais. Sou essa pessoa. Muito bom. E você, Will? Bom, vamos lá. Quem é o William? Quem é o William Pereira? William Roberto Pereira. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, cara, assim. Essa é uma característica minha. E até quando você falou dos filhos homens, né? Minha mãe tem 2 filhos homens, que é o meu irmão, e tem uma filha mulher que é mais novinha que a gente. Só que eu lembrei de uma cena, você falando, vou até falar aqui, que na época eu assistia... Minha mãe estava assistindo novela, aquela novela que eu nem lembro o nome, que era do Boi Bandido, não sei se vocês lembram. Era uma que era mais de interior, que tinha gado. Eu lembro e que tinha tal. essa novela, mas... Eles montavam em gado, era uma novela dessa, eu não vou lembrar o nome. E aí, cara, eu sempre fui... E é isso, né, Vivian? Mãe de menino. Cara, e aí eu assistia aquilo com a minha mãe, e sei lá, eu ficava empolgado, sei lá. Cara, vocês acreditam que eu pegava um lençol... E eu amarrava minha mãe igual um boi. Eu ficava brincando com ela e amarrava os pés dela. E ela dava tanta risada que aí ela perde as forças, né? E aí ela, aí eu não conseguia. Assim, era uma brincadeira nossa. Que, né, beijo pra minha mãe, amo ela, acho que... Mas a gente tinha essa intimidade. Só mãe e pai que faz isso, Cara, né? Pelas filhas, né? E o que era legal, a gente tinha essa intimidade. Eu tinha essa intimidade com a minha mãe, de brincar com ela brincava comigo. E a gente tinha essa relação muito legal. E eu lembrei disso quando você falou de ser mãe de menina, né? Então acho que minha mãe sofreu um pouco por eu ser desse jeito, mas enfim. Então eu sempre fui esse cara que a todo momento eu quero brincar, eu quero tirar uma coisa assim. Então eu sou essa pessoa, eu gosto de... Eu acho que eu consigo, para alguns ambientes formais, levar leveza, acho que é um pouco disso. Adoro... Tenho 2 filhos também, o Arthur e o Jonas, meus tesouros, né? Depois que a gente é pai ou mãe, muito tudo, né? Acho que minha família é linda, eu também sou muito família, adoro ter família. E eu sou igual você, Marissa Pai, eu adoro gente, cara. Adoro. Eu tenho um apartamento, então a gente coloca 20 pessoas, 25 dentro de um apartamento, isso é uma loucura. Cara, É uma delícia, né? bom, eu adoro também. Então, e minha esposa, o bom é que ela também é assim, ela também gosta de gente, então eu adoro
E eu adoro estar com meu irmão, adoro estar com a minha família. Eu já fui mais do esporte, hoje eu sou... E eu nunca gostei de fazer academia, cara. Assim, eu sei que eu preciso fazer, e eu faço, eu desço pra academia, eu vou tentar fazer e tal. Mas eu sempre gostei do esporte. E nunca fui bom em futebol, cara. Não, nunca não. Vou reformular. Não, ou é bom ou não é bom. Não. Não é assim, fui bom, Já mas não fui, sei. eu já não sou mais. É, porque assim, ó, eu nunca fui habilidoso. Isso. Nunca tive habilidade para jogar futebol. É isso aí. Tanto que quando eu era jovem, a gente jogava na rua, e na rua, você era de Santo André também, né? Eu nasci Então, em Santo André, nasci em mas Santo eu André. vim pra São Paulo. Então, e aí a gente tinha as travinhas e jogava bola na rua. Sim. As travinhas. E aí depois que terminava o jogo, a gente batia o pênalti para ver quem ia guardar as travinhas. Cara, a maioria das vezes eu que levava a travinha. Todo mundo acertava o pênalti, eu não conseguia acertar o pênalti na travinha. Então, eu era esse cara, mas eu gostava de jogar bola. Porque O William tem essa característica em comum, hein? Entendeu? Só que de tanto eu jogar, porque eu gostava de praticar esporte, eu acabei ficando melhor. Então Então, quando você eu cheguei desenvolve, mas você desenvolve. Você não era, você não Habilidoso. tinha esse talento, que tem Não. umas crianças que parece que já tem isso. né? Não. Mas é isso. Então, no comecinho, eu era sempre o último a ser... Escolhido. Sobrou você, vai você mesmo. Aí, eu jogava Nunca passei tanto por isso. aquilo, eu jogava tanto, que aí eu comecei a ser escolhido. Ó, Então, é isso. Temos Então, pior que a você. prática também me deu essa Isso é coisa, né? Como É. tudo na vida, Como né? tudo na vida. É. Então, eu sempre gostei de fazer esporte, mas nunca gostei muito de academia, esporte muito parado. Gostava sempre de estar em movimento. E aí tem uma coisa que eu gosto também de comer, de beber, adoro, e acho que é uma curiosidade que a gente sempre fala, e sempre quando eu tenho oportunidade eu falo disso, que é, eu criei um ambiente com meu irmão, que a gente gosta de tomar cerveja, né? E a gente começou a aprender a fazer cerveja. Então foi muito legal que é um momento nosso, que a gente tá ali e é um dia inteiro fazendo cerveja. Aí normalmente agora a gente vai na casa do meu avô, então é um momento que fica ali nós três fazendo cerveja. Então, quase um momento que a gente relembra coisas, dá risada, é um momento íntimo ali muito nosso. legal. E é bom que a gente já cria a cerveja para os próximos momentos de evento. No começo a gente tomava a cerveja do William e criticava, falava, puxa, o William precisa melhorar, a cerveja não tá boa. Hoje a cerveja dele já vale a pena, Já hein? vale, né? Né? Muito boa. É a mesma coisa do esporte, né, Vi? Vai fazendo. Vai até aprimorando. É, Você não pode desistir. não Então, pode. é isso, eu não gosto de série. Eu assisto algumas séries que eu me identifico, mas eu não gosto também porque, cara, assim, a série me prende. Às vezes eu até deixo de dormir pra assistir série. Não sei se É muito tempo dedicado, né? A não sei que seja uma coisa que vale muito a pena, né? E tem uma característica, eu acho que eles fazem de propósito isso, que você quer o próximo episódio, né? É uma curiosidade, é storytelling, né? Putz, você quer. E aí, então eu parei de assistir série. Porque então eu também sou, vamos assistir alguma coisa? Vou assistir um filme, não vou assistir série. Eu fico naquele tempo e depois... Cara, é isso. Então, eu também sou esse cara. Eu sou esse cara que gosta de estar com gente também. Legal. Não tenho meu momento sozinho. Acho que eu deveria ter, mas eu não tenho. Então, eu sou esse cara que gosta de... E eu cozinho. Então, lá na minha casa, a minha esposa, ela raramente cozinha. Ela faz doce muito melhor que eu, mas almoço, é sempre eu. Então eu adoro cozinhar, Legal. adoro mesmo. Então eu gosto, minha mãe me estimulou e tal. Então Você vê que dá Dá certo, certo. dá é certo, importante. Viva. Continua, Continua. que Vou vai. investir, vou investir. É isso. Então eu lá em casa eu que faço almoço, eu que faço comida e tal. Então eu também gosto de cozinhar para as pessoas. E eu acho que também é o cara que queria de servir, né? É. Que é o churrasco. É isso. Que É você pegar as pessoas cozinhar. que você gosta, receber, servir, cuidar, né? Uma Essa é uma satisfação, forma, né? eu adoro. As pessoas não precisam nem agradecer, mas você se sentir. Ô, Will, e não sei se também você passou por isso, né? A Vivi, eu sei que também passou. Que assim, acho que a gente também traz uma característica familiar que as nossas famílias sempre foram assim, né? Gostavam. Então, por exemplo, meus pais, eles sempre tiveram essa coisa de filho, traga seus amigos. Né? Então, assim, traz seus amigos Muito. pra casa. Não quero que você fique lá, sei lá, É. onde você tá, com quem, fazendo o quê. Não, traga pra cá. Uhum. Então, meus pais tiveram sempre essa coisa com a É gente, verdade. sabe? Assim, de receber. Então, a gente também vai levando isso, né? Não, total. Acho que é um pouquinho essa influência. Sim. Muito bom, Muito foi bem. bom, hein? Conhecer, compartilhar um pouco com as pessoas aqui quem são. né, Vamos ver se eles vão achar que foi bom. Eu adoro A isso, conversa né? aqui é sempre Sim, boa. é interessante, né? Não, eu acho que é importante, gente. Assim, as conversas, elas hoje em dia, elas são tão superficiais, né? E as relações também. Acho que é importante conhecer a trajetória da vida profissional, quem a pessoa é, o que ela
que ela gosta, porque isso também diz muito. Porque hoje em dia, nessa era das redes sociais, né, as pessoas acabam criando uma imagem das outras. E relações superficiais. Exato. Né? Muito bom. O que vocês acham da gente fechar, então, o nosso podcast falando um pouquinho de como surgiu a Conecta? Acho ótimo. Pode ser? Muito E você bom. pode puxar esse Gancho? capítulo. Tá bom, então eu vou contar uma parte, porque esse capítulo ele foi desenhado a várias mãos, né? Eu vou contar uma parte disso, o que estava dentro de mim, e aí a gente pode passar um pouquinho para cada um, assim, entender como é que isso surgiu, né? Então, assim, acho que eu nunca tive essa inquietude que o William teve lá no início de ser empreendedor, né? Eu nunca, de fato, tive isso. Eu sempre tive dentro de mim essa questão de fazer uma coisa que me dá prazer. Uma coisa que conecta com o que eu acredito, né? Então, todos os trabalhos, todos os lugares que eu passei profissionalmente, eu me conectava com isso. Se eu via que aquilo ali não fazia sentido para mim, sejam as pessoas, o lugar, né, a proposta, enfim, eu me desconectava com aquilo e eu ia buscar outro desafio. Então, mas eu nunca pensei nessa coisa assim, vou criar um negócio, vou empreender, né? Eu só ia. E eu ia entendendo essas oportunidades. Mas o que aconteceu? Acho que num determinado momento, quando estava ali como executivo, né, no Sírio, e a gente já tinha feito bastante coisa dentro do programa de experiência do paciente, já tinha passado por questões culturais, jornada, métricas, treinamento, engajamento, enfim, várias atividades, criação do conselho consultivo, né? Acabou chegando um momento em que, assim, que a maturidade do programa de experiência do paciente do Sírio, ela era muito grande, né? O William vai lembrar disso, e a gente recebia, assim, um número enorme de instituições querendo fazer benchmarking, querendo conhecer, né? O que vocês estão fazendo? Conta aí pra gente. E aí, não sei se o William lembra, a gente criou uma agenda, porque, assim, era tanta procura para as pessoas quererem lá saber o que estava sendo feito, e a gente falou assim, se a gente ficar o tempo inteiro recebendo as pessoas, a gente também não consegue fazer o nosso trabalho. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma agenda, e eu vou compartilhar aqui, eu me inspirei isso numa visita que eu fiz na Johns Hopkins. Então, quando a gente foi visitar o programa de qualidade e segurança da Johns Hopkins, e também de experiência do paciente, eles tinham uma agenda para receber instituições e para mostrar o que fazer. Eu falei, pô, legal, isso é uma coisa organizada, né? Vamos fazer isso. E a gente criou essa agenda. E aí essa agenda era periódica. Então, vinha, sei lá, 2, 3 instituições em cada agenda querer saber o que era. E era uma troca, eles viam como é que estava sendo feito, a gente falava dos desafios, as coisas. E a gente entendeu, poxa, isso aí é um assunto que todo mundo entendeu que é importante, né? Trabalhar a centralidade nas pessoas. Isso precisa conversar com a estratégia. Tem um método para você fazer isso ser mais efetivo na sua instituição. A gente testava isso na prática, né? A gente fez isso no Einstein, depois no Sírio. E a gente, num ambiente acadêmico, convivia com muitas pessoas de diferentes lugares do Brasil, né? De várias instituições dentro do ecossistema de saúde, não só hospital, mas, né, serviço público, privado, clínica, hospital, indústria farmacêutica, profissionais de marketing, do ensino, todo mundo interessado em como fazer com que a experiência do paciente e a experiência também de quem cuida do paciente, né, dos profissionais, de fato fosse colocada em primeiro lugar dentro de uma instituição. Então, esse cenário de essa curiosidade, esse interesse das pessoas, das instituições, por saber mais como fazer isso, atrelado também a essa vivência num âmbito acadêmico, eu acho que dentro de mim me acendeu uma necessidade de olhar para fora, né? De falar assim, poxa, eu tô aqui numa instituição que é incrível, é maravilhosa, a gente já fez muita coisa, mas assim, eu acho que tem tanta mais coisa para ser feito, né? Em várias instituições, será que eu não posso ajudar nessa construção? Então tinha essa inquietude. E naquele momento, né, assim, acho que a gente foi se alimentando uns aos outros, né? Depois eu queria ouvir um pouquinho como foi a experiência de vocês. A gente foi se alimentando no sentido de falar, poxa, acho que sim, acho que faz sentido. Acho que a gente tem uma bagagem prática, teórica, tem a vivência, tem todos esses ambientes para a gente poder ajudar isso nas instituições. Vamos fazer isso? Como que vai ser? Bom, aí eu tinha um grande desafio. Eu estava liderando como executivo esse programa, né? Não podia deixar na mão, enfim. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Não tinha como agregar, né, uma empresa de consultoria, de treinamento também
Então foi um momento em que eu fui conversar com o Paulo, né? Enfim, naquela ocasião, e expressei para ele esse meu desejo. Então acho que eu falei, olha, eu consigo ficar aqui no Sírio na parte acadêmica, na pós, como médico, e posso viver esse sonho para ajudar outras instituições. E eles foram muito acolhedores e abertos, me permitindo, assim, desenhar minha própria trajetória, né? Então foi na época que eu apresentei a ideia ali, acho que inicial, né, para o William, para a Vivi, e eles trouxeram as contribuições. Ele, poxa, pode ser legal, vamos fazer isso. Então a gente acabou entendendo que seria interessante criar a Conecta, e isso foi no finalzinho de 2019 para o comecinho de 2020, né? Essa ideia ela foi sendo amadurecida. Então eu fui a primeira pessoa que tomou a decisão e falei, tá bom, então vamos fazer isso o seguinte, eu vou me dedicar, né? Vocês continuem aí nas atividades de vocês, eu vou me dedicar, vocês vão me contribuindo com ideias, né? Enfim, nos nossos intervalos, e a gente vai fazer isso acontecer. Então acho que era isso, era um desejo de fazer com que isso saísse de instituições de excelência como o Einstein e Sírio, para poder trabalhar isso em outros contextos de saúde, não só hospitalares, mas também dentro do ecossistema, né? Então acho que e a gente entendeu que isso poderia ser feito olhando para consultoria e também para a parte de desenvolvimento de pessoas, né? Então acho que é isso. E acho que é legal só para eu compartilhar uma coisa que fala um pouquinho de mim também, né? Dentro do contexto do que eu acredito, eu nunca tomei uma decisão baseada somente no que eu acho, né? Eu sempre tomo uma decisão muito racional. E então, assim, não é só emotiva, eu vou fazer isso por fazer. Então, tinha esse desejo, tinha a necessidade do mercado, digamos assim, do ecossistema de saúde, tinha a nossa experiência, mas, assim, qual era a confirmação disso, né? Então, acho que duas coisas também me ajudaram. Uma foi fazer um processo de mentoria com a Kátia, eu já contei essa história aqui no dia que ela veio. Ela me ajudou a entender quais eram os riscos, né? E qual era a vida de pessoas que trabalham com consultoria, com treinamento. Então, assim, a gente precisou se preparar, né? Inclusive financeiramente, como é que isso vai ser feito. Então, ela foi me mostrando como era esse lado do executivo, de ser CLT, de estar ali dentro de uma instituição, e também o lado do empreendedor. Então, aquilo também foi dando assim, eu fui pesando esses riscos e esse desejo, né, de fazer isso. E a minha confirmação mesmo, ela veio espiritual. Eu acho que no que eu acredito, né, na minha conversa ali de fé com Deus, acho que Deus me trouxe esse conforto e essa confirmação de dizer assim, olha, vai, é isso. Acho que esse é o próximo passo. Acho que essa é a missão que eu quero que você cumpra, né? E eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com que esse caminho seja suave, né? E aí foi isso que eu senti no meu coração, e acho que isso tudo levou com que a gente pudesse, então, criar. Mas eu queria ouvir de vocês, e depois eu queria voltar para contar que, assim, que não foi fácil, né? Porque aí a gente abriu a Conecta, eu saí dessa posição do Sírio e logo veio a pandemia. E aí a gente passou por um período de provação, né? Em que, assim, poxa, né? E eu até me questionei, caramba, mas né, Deus me permitiu seguir esse caminho e agora é isso. E a gente ficou por um ano sem ter nenhum projeto, né? Então eu já não tinha mais o meu trabalho ali como executivo, meu consultório fechou, porque ninguém ia no consultório, né? Não tinha a pós, ficou um tempo parado, então quer dizer, do dia para noite eu não tinha nenhum trabalho, né? Não tinha nenhuma atividade profissional. Então a gente teve que se reinventar, fazer algumas coisas online. Eu voltei a dar plantão como médico, como clínico. Acho que tem esse lado também de ter isso na minha essência. Então não foi fácil. Mas a gente passou por esse vale, né? Esse período, esse deserto. E acho que na minha confirmação, senão, poxa, vai dar certo, vai dar. E de repente deu, né? E aí a gente teve o primeiro projeto, o segundo, o terceiro, o quarto, e a gente foi contribuindo. E como foi para vocês quando a gente começou a ter esse convite e essa construção? Eu acho que no comecinho de 2020 foi quando eu comecei a vislumbrar de fato, né? Trazer para o concreto que eu poderia sair da assistência para fazer outros projetos, para conhecer outra área, né? Para inovar aí na minha prática, sem esquecer tudo que eu já tinha vivido, né? E eu acho assim,
não vou repetir tudo que o Marcelo disse, mas eu acho que o ano de 2020, junto com a pandemia, foi um ano de muitos desafios, porque eu planejava já sair da assistência no meio do ano de 2020. E com a pandemia, não tinha como, né? Eu me sustentei lá no CAPS, onde eu trabalhava, e eu acho que muito amparado pelas minhas relações, né? Eu formava um trio ali, um tripé, que me segurava, me sustentava ali, né? Que é a Bárbara e a Lídia, que vou me emocionar. Faz parte. Essas relações são importantes e elas ajudam a gente a passar por fases difíceis, né? Então acho que é importante isso. Acho que é um gesto até de carinho e reconhecimento pela amizade, né? Porque eu acho que o ano de 2020, para além da questão profissional, também tivemos coisas pessoais na nossa família. Isso. Né? Então eu acho que isso, ter pessoas do nosso lado sustentando a gente, faz toda a diferença, né? Faz a gente continuar acreditando e falando, não, vamos seguir que vai dar tudo certo. Então, em 2021, que eu acho que as coisas começaram a melhorar, né? Se abrir, né, pra gente. Que eu também, amparada por esse tripé, né, que estava comigo ali, me sustentando, eu acho que eu consegui ter um ato de coragem de verdade e falar, eu vou sair da assistência para me descobrir, me dedicar a um outro projeto, né? E foi uma decisão que eu levei aí 1 ano para tomar. E depois mais 1 ano para conseguir aceitar a decisão que eu tinha tomado, né? Então eu acho que eu me questiono ainda, até hoje, porque é diferente quando você está na assistência, você vê o paciente, você tem aquele reconhecimento, né? Você se doa para o paciente, você tem aquele reconhecimento imediato. E no que a gente faz hoje em dia, é diferente, né? Segue aí no universo das relações, mas é muito mais trabalhoso, né? Porque Mas ao mesmo tempo é prazeroso, né, Vivian? Sim, porque, não deixa de ter aquele reconhecimento claro, depois. e o impacto, acho que assim, né, pra quem, talvez as pessoas estão assistindo a gente, tem algumas pessoas que conhecem o nosso trabalho, né, já permitiram a gente fazer projetos aí na instituição, e tem outras que ainda não conhecem, mas assim, tem uma parte que é de consultoria, que ela é mais dura, né, que ela é dentro da gestão, que é trabalhar a cultura, como é que isso faz parte da estratégia, como é que a gente olha as métricas, como é que a gente olha as jornadas, né? Então, como é que eu crio um conselho consultivo para o paciente fazer projeto junto? Então, tem uma parte que é mais dura. E tem uma outra parte que ela é mais humana no sentido do desenvolvimento, que é ajudar as pessoas a terem as habilidades, né? Que elas precisam para entregar esse cuidado centrado no paciente, melhorar as relações. Então, assim, acho que tem não sei se você concorda, Vivi, acho que é um reconhecimento diferente e é um termômetro diferente, né? A relação ela é imediata com o paciente, né? Ela dá aquele link. Sim. E aqui, na verdade, o desenvolvimento e a gestão, ela é uma coisa que você está plantando uma semente para você ver se aquela pessoa impacta outras pessoas, né? Então, acho que às vezes a gente não consegue ver de cara ali aquele efeito, aquele impacto. É um processo. É um processo, é isso. Né? Que leva um tempo. Mas que hoje eu já consigo, assim, eu acho que quando a gente reencontra as pessoas e vê o impacto que o que a gente faz, né, causou na vida delas e até mesmo na instituição, eu acho que eu consigo aí me reconectar e ver sentido, né? Legal. E você, Will? Acho que eu não vou chover muito no molhado contar a história, porque acho que a gente estava lá no CIR, a gente viveu isso junto, essa inquietude. Mas tem uma coisa interessante, que quando eu estava no Einstein, eu fui pro Sírio, tinha uma pessoa que era minha gestora, que era a Cláudia La Selva, e aí quando eu falei para ela e tal, ela falou assim, William, você vai pro Sírio, mas você não vai ficar muito tempo no Sírio. Cara, assim, vai ser uma, sabe? E aí falou, você tem um jeito diferente e tal, você não vai aguentar ficar muito tempo no Sírio, você vai empreender em alguma coisa ainda. Eu acho que ela tava profetizando. E acho que... Já conhecia o perfil, né? E aí...
Mas é isso, acho que não foi um caminho natural, mas eu sempre tive muito aberto e atento. E é o que eu falo, né? Às vezes é muito etéreo isso também que eu vou falar, mas aberto é o que a vida te traz, ou o que Deus te traz. Mas você tem que estar atento, né? Porque se você deixa a rotina te levar, aquela oportunidade passa e você não enxerga o não tá presente e tal. Então eu acho também que tem uma coisa que tá conectado muito com o propósito, e aí aquela coisa etérea do propósito, que é o que a gente desenhou no propósito da Conecta, que é uma coisa que a gente sempre discutiu, e todo mundo aqui, todo mundo que trabalha acredita, que assim, acho que quando a gente olhava, né, o que impactava a experiência lá na ponta do paciente, às vezes, né, assim, na sua grande maioria, o profissional não quis não atender bem o paciente, o profissional não quis ser ríspido, o profissional não quis, né, assim, ó, não quis gerar aquela percepção. E o que a gente via é que, às vezes, as pessoas estavam tão desconectadas com elas mesmas e seguindo no automático, né? E que isso, não, cara, a pessoa não fez aquilo. Ninguém sai de manhã, que você fala assim, ninguém sai de manhã falando, não, hoje eu vou atender mal, hoje eu não... Eu vou maltratar alguém, ou eu vou errar, vou fazer um negócio... Isso não é do ser humano, né? Então, as pessoas saem querendo fazer o melhor, mas é isso, as pessoas podem não estar num dia bom, ou podem estar, de fato, no automático. Então, eu acho que ali, talvez, né, saiu do abstrato e eu encontrei também, assim, o que materializa por que eu vou estar nessa jornada complexa, difícil, que é empreender, que não é fácil, Claro. né? Mas é aquilo que vai sustentar o dia a dia, assim, cara, quando tá difícil, olha para aquilo, que aquilo vai te dar força e alimento para você continuar, né? E eu não sei se vocês concordam, né? Assim, eu acho que hoje em dia, vendo o impacto e os projetos que a gente consegue conduzir e fazer parte, eu tenho uma super satisfação, né, assim, no sentido de, primeiro, ajudar as pessoas, que é isso que o William falou, assim, ajudar as pessoas a se conectarem com o propósito delas. A olhar para outras coisas. Que ajudar as pessoas a ampliarem, né? Ajudar as instituições a entenderem que isso é possível colocar na prática, essa coisa que às vezes é levada para o lado bonitinho, fofinho, da experiência, né, da satisfação, que não é isso. Na verdade, a gente está falando de ajudar as pessoas a se conectarem de forma genuína, né? Se conectarem com elas e se conectarem entre si. Foi até por isso que a gente escolheu o nome da Conecta. Então, por que Conecta Exp? Porque a gente acredita que conectando as pessoas, a gente promove boas relações, boa experiência e um melhor cuidado. Então, eu acho que é isso, né? Assim, a gente começa a reunir coisas que a gente acredita, que cada um de nós... Que tava lá dentro, você nem percebia, né? Eu não sei se não percebia, assim. Eu acho que a gente sempre fez isso, né? Olhando um pouquinho a história de cada um, a gente sempre fez isso em cada atividade que a gente fazia. Né? Não importa. Não estava declarado. Não estava declarado. E essas coisas não estão, mas ela está dentro de um projeto. Porque você vai fazer um projeto, como é que é a relação com as pessoas do projeto? Você vai implantar uma coisa, como é que é isso? Como é que você faz gestão de mudança? Como é que você amadurece a cultura? Como é que você pega um relatório de métricas e você ajuda o gestor a entender o melhor daquilo, se engajar, motivar para projeto? Tudo isso, né? E tem um pilar que eu acho que é do desenvolvimento, que para mim é uma coisa assim que é muito... A consultoria eu amo, né? E a gente faz isso com o maior prazer, a gente consegue ver o resultado, o impacto disso. E o desenvolvimento de pessoas, na minha visão, ele traz um lado do desenvolvimento de habilidades humanas, né? Que são as human skills, assim, que é muito diferenciado. Porque é isso, não é... A gente não consegue fazer isso de forma intuitiva, né? Tem método para fazer. A gente consegue desenvolver a nossa comunicação, a nossa escuta, a nossa empatia. A gente consegue se capacitar para enfrentar conversas difíceis, né? Um feedback, lidar com reclamações, com disclosure, com assédio, dar uma má notícia. A gente consegue se desenvolver. Então, acho que isso é lindo, né? O mais importante de tudo isso, né? Pensando aí no que você está trazendo com relação ao desenvolvimento, é que a gente tem todo um esforço e um prazer de ter um olhar personalizado para cada lugar que a gente vai. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença, porque é muito fácil você trazer o método, porque tá dado, né? Tem livros, tá aí, as pessoas podem ler e replicar. Mas eu acho que um diferencial é você poder personalizar aquilo conforme a demanda daquela instituição, conforme a demanda daquela equipe. Né? Porque aí a pessoa vai se ver, vai se enxergar e aí vai fazer sentido, vai conectar com a história dela, com o que ela vive no dia a dia. Até com o momento da instituição, com os recursos que aquela instituição tem, né? Assim, a gente tem vários exemplos de projetos, enfim, que a gente
vem fazendo parte, em que é isso, a pessoa traz esse feedback, né? Fala, poxa, legal, vocês conseguiram entender o nosso momento, conseguiram entender a nossa realidade e trazer isso de uma forma adaptada para a linguagem daquele público, né? Você vai fazer uma intervenção com equipe médica, com equipe assistencial, com equipe não assistencial, com gestores. Como é que você entende esses diferentes perfis? E acho que isso é uma outra coisa que eu queria trazer. O nosso time, né, além de nós três aqui, que somos os fundadores, a gente conseguiu atrair pessoas que também acreditam no propósito. Tem método. Né? Tem método, tem capacitação, ninguém tá ali por acaso. Praticaram. Tem experiência, é isso aí, William. Praticaram. Tem a né? prática. Tem a prática nesses diferentes contextos, né? Em diferentes ambientes de saúde. Então, acho que isso... Eu me sinto realizado, vocês sentem. Essa é a riqueza, né? A gente só consegue personalizar porque a gente praticou por muitos anos. Então, a gente sabe vários cenários diferentes. Né? E cada um sabe um pedacinho. E cada um sabe um pedacinho dessa jornada, né? Eu adoro o que a gente faz. Não dá pra falar de experiência sem ter tido a experiência, né? É isso, né? Não tem como. E o Histórias que Conectam, esse podcast, também tá conectado com o nosso propósito, com tudo que a gente tá falando, com tudo que a gente acredita, né? Então eu também tenho muito orgulho e muita satisfação de estar com vocês. A gente contou lá no comecinho, né? Acho que no primeiro episódio. Tem um vídeo explicando como canal. surgiu Histórias que Conectam. Isso. Então eu acho que... Espero que vocês que tenham participado hoje aí, assistido, né? Tenham gostado de conhecer a trajetória profissional de cada um de nós, um pouquinho da nossa vida pessoal, como que surgiu a Conecta, por que a gente se propôs a fazer isso dentro do ecossistema de saúde. Então... Mensagens finais e agradecimentos? Bora? Bora? Vamos lá. Vai lá, Vivian, você começa. Não, pode começar por vocês. Eu vou começar, então, e depois a Vivian e depois o Marcelo termina. Combinado. Bom, quero agradecer você que está aqui, vocês pela jornada que a gente criou e está criando, você por estar aqui assistindo a gente até agora, né, se você ficou até o final. E tem duas mensagens que estão aqui no meu coração que eu acho que eu vou falar, que sua fase não define o seu destino, né, então acho que essa fase está difícil, esse momento está difícil, acredito que você está fazendo o melhor, continua fazendo o melhor, mas não se acomode, né, então... Isso é uma coisa que eu carrego para mim, carrego na minha vida. Sempre que eu tenho esses incômodos, eu fico atento. Então, fique atento aos incômodos, fique atento ao que a vida te traz. E o seu próximo passo, você não tem ideia do que vai ser a sua vida no ano que vem. Mas tem uma coisa maior, que se você não acredita em Deus, você acredita em qualquer coisa que você quiser, que é uma coisa que vai te direcionar e de algum jeito você vai chegar nesse caminho que você nem sabe que você vai chegar. Então, desejo muita sorte, muita felicidade para você e obrigado por estar aqui com a gente até essa hora, né? Acho que mais de 1h30 de episódio, então obrigado. Muito bom. Eu queria primeiro agradecer o convite, dizer que não é fácil para mim estar neste lugar. Eu sou uma pessoa mais reservada e tímida, enfim. Para mim foi um desafio estar aqui e a minha mensagem é justamente essa, né? Aceitem os desafios, porque você pode se surpreender, você pode descobrir aí novas habilidades, novas parcerias e fazer todo sentido para sua vida, para sua realização profissional, pessoal. Acho que é isso. Obrigada. Muito bom. Eu queria agradecer vocês dois pela parceria aí de vida, né? Por terem topado essa jornada juntos, com tanta dedicação, cumplicidade, amizade, né? E de fato profissionalismo. Queria agradecer os demais integrantes da nossa equipe que não estão aqui hoje, mas que também estarão. A gente vai fazer episódios com eles para vocês poderem conhecer. E como mensagem, né? Eu gosto muito da provocação da Vivian, do desafio e do William de você sempre olhar além, de persistir, de continuar. Mas eu acho que tem uma mensagem que eu quero deixar que é assim, sempre faça aquilo que o teu coração diz que é certo, né? E faça bem feito. Faça bem feito cada coisinha que você vai fazer. Se é um negocinho pequenininho, faz bem feito. Cuida bem daquilo. E cuida das relações que você tem. Né? Se é uma relação da assistência, se é um profissional de saúde que está cuidando do paciente, faça com carinho, com dedicação, da melhor maneira possível. É uma vida, é um ser humano, né, que está ali. Então, cuida daquilo, né, de forma especial. Se é uma equipe que você lidera, que você está trazendo a transformação, cuida daquilo, faz da melhor maneira. Se é um projeto, cuida da melhor maneira daquele projeto, né? Então, não importa do que você vai fazer, faça bem feito. E sempre faça isso olhando para as pessoas.
faça isso colocando as pessoas em primeiro lugar. E se você fizer isso, né, assim, você fizer o que você acredita, com carinho, com respeito, com cuidado, né, olhando para aquilo que você está fazendo, tendo como princípio ali as pessoas em primeiro lugar, as coisas vão sair da melhor maneira possível, né? E vá atrás da qualificação. Por quê? Porque nada é fácil e nada é tão intuitivo. Acho que você tem que estudar muito, se dedicar, né? Então é combinar um pouquinho de cada uma dessas coisas. É propósito, com método, com dedicação, com desenvolvimento, mas sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. Isso aí. Então essa é a minha mensagem para quem ouviu a gente. E se você quiser se conectar com a gente aqui através desse podcast, se você quiser sugerir pra gente quem são as pessoas que você quer que esteja aqui nesses episódios, né? Também a gente tá aceitando essas sugestões. Muito bom. E se você tem interesse em saber também mais sobre nós, como a gente pode ajudar a sua instituição nessa jornada de amadurecimento cultural voltado à experiência do paciente e à centralidade nas pessoas, entre em contato com a gente. Isso aí. Obrigado, até o próximo, então. Então, bom. Obrigado, pessoal. Beijos.